Olá, boa noite. Sou o pastor Sérgio, estou aqui novamente para o nosso bate-papo de família. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que é dois que são um. Interessante, né? E a gente vai dar sequência ao nosso papo, à nossa conversa, ao nosso estudo. E eu queria que você depois deixasse lá um comentário lá no YouTube, ou deixasse um joinha pra gente e compartilhasse também com seus amigos e irmãos. Tá? É um prazer muito grande falar com vocês. E eu queria então dizer que dois que são um, dois e um, como é que funciona isso, né? A gente sabe que a proposta do mundo, a proposta secular, ela sobre a origem do casamento, que não crê na Bíblia, ela não considera como uma instituição divina, como algo que começou com Deus, né? A proposta do mundo é totalmente diversa daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pratica. Mas nós sabemos que o casamento e que a família, ela é sim uma instituição divina, né? E que ela começou nos primórdios, né? Ela começou logo no início de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. E o versículo que dá sequência ao nosso bate-papo é o capítulo 2 de Gênesis. Estamos ainda em Gênesis, né? Daqui a pouco a gente vai caminhar um pouco mais para frente. E versículo 24, que inclusive é o versículo tema do trabalho que a gente desenvolve, que é o ECCI, Encontro de Casais com Cristo, Interdenominacional, que é Gênesis 2:24, e diz que por isso deixa homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui eu queria conversar com vocês a respeito de três partes dentro desse processo do casamento, né? Vale destacar que para Deus o casamento ele é um processo. E nós temos aqui nesse pequeno trecho, nesse versículo, três colocações importantes, três verbos, inclusive no imperativo importante, que é deixar, unir e tornar. Então, o versículo diz: por isso deixa homem pai e mãe. E o que significa deixar pai e mãe? O que significa esse verbo? O que significa essa orientação de Deus ao criar o casamento sob a perspectiva bíblica? Nós estamos falando da palavra de Deus e a orientação de Deus para a família. Na verdade, quando Moisés narrou isso, quando Moisés escreveu sobre isso, para Adão e Eva não tinha muito efeito, obviamente, né? Porque eles foram o primeiro casal, os primeiros seres a serem formados. Mas o ensino da Bíblia, o ensino de Deus com relação ao deixar pai e mãe, significa que o homem e a mulher, né, o casal, eles deixam de estar sujeitos à família materna, a família principal, e passam eles a construírem a sua própria família. Estou falando aqui do casal, né, um jovem e uma jovem. Então, eles saem da dependência, tanto geográfica quanto emocional, e quanto da responsabilidade dos pais, e eles passam então a constituir, a formar e a terem a sua própria responsabilidade. Então, o deixar pai e mãe aqui não é abandonar pai e mãe, não é menosprezar pai e mãe. Os pais podem sim ajudar os filhos em todos os aspectos, mas essa dependência emocional, essa influência do pai, da mãe em cima daquele jovem, daquele casal que está sendo formado, isso é importante que esse casal que está sendo formado, ele crie
cria por si só essa responsabilidade, essa independência, né? essa afinidade entre esses dois casais, para que eles então amadureçam e cresçam no convívio entre os dois. Então, deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe, não é menosprezar pai e mãe, mas é sair sim da dependência emocional, sair, se possível, da dependência geográfica, né, e criar o seu próprio habitat, criar o seu relacionamento, aprender, criar a sua responsabilidade, você sair da família tronco, formar a sua própria família. Então isso é o que Deus determina na formação de todo casamento, né? Partindo da perspectiva que o casamento está sendo orientado por Deus, né? Pelo próprio Deus. O segundo verbo, a segunda orientação, eu vou chamar isso de base, né? De pilar, o Dr. Jaime Kemp fala sobre isso, é unir. Por isso, deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher. E esse verbo unir, ele tem uma conotação muito interessante, né? Então, o homem, o jovem, a mulher que decidiu responsavelmente deixar a sua família, ele deve o quê? Se unir à sua mulher que ele decidiu, que ele escolheu, de acordo com a sua vontade, né? E quando ele se une, a ideia de união é a ideia de colar, né? É como se fosse que você colasse de forma que não conseguisse descolar. E isso é muito importante, por quê? Porque é nessa união em que o casal, o homem e a mulher, em que deixaram ali a dependência emocional dos pais, eles vão criar uma intimidade, um relacionamento de proximidade e vão o quê? Começar a conhecerem um ao outro, assumindo as responsabilidades individuais de cada um. Lembra, são dois seres, um homem e uma mulher, vindo de famílias diferentes, com bagagem, história de vida diferente, que se unem com o propósito, decidem se unir com o propósito de formar uma família debaixo da bênção de Deus. E agora essa união, essa unidade, essa proximidade vai fazer com que essas pessoas, esse novo casal começa a cuidar um do outro, começa a conhecer um do outro, começa a criar uma proximidade um com o outro. E por isso Deus, na narrativa, lá em Gênesis, ele orienta dessa forma. Interessante também que a Bíblia dá essa ideia de que o novo casal, o homem e a mulher, nessa união, né, nesse unir, eles vão aprender também a desempenharem e a desenvolverem os seus papéis, o papel do homem e o papel da mulher. Antes tinha os pais, né, tinha a família que dava esse suporte. Agora não. Agora cada um vai ter que desenvolver, aprender a exercer o papel de homem, o papel da mulher, a função do homem, a função da mulher. E isso, irmãos, é extremamente importante, né? A função, o papel de cada um dentro do relacionamento familiar, cada um saber até onde vai, qual é o seu papel, qual é a sua função dentro da família, dentro do casamento é importante. Por quê? Porque isso tem sido motivo para muitos problemas sérios no casamento. Quando o homem não sabe exercer o seu papel, quando a mulher não sabe, quando o homem ultrapassa do limite, quando a mulher ultrapassa do limite dela e assume o papel dele e ele assume o papel dela. Então é preciso que haja aqui um aprendizado, e isso vai ser feito quando eles saem da dependência, da influência paterna e materna e se unem e começam a desenvolver esse processo, né,
esse processo. Então, eles vão aprender a se cuidar mutuamente, vão assumir responsabilidade, vão amadurecer e vão seguir a palavra de Deus, obedecendo o seu ensino, no papel que cada um precisa e deve desempenhar na sua família. Isso é importante demais. O terceiro verbo é tornar-se uma só carne. Né? E tornar-se uma só carne está falando do quê? Está falando de intimidade física, né? de relacionamento sexual. E eu queria que você entendesse esse aspecto, né? De tornar uma só carne. Isso é importante. Uma outra parte também muito importante no relacionamento, na família, no casamento, que Deus criou lá desde o princípio, que precisa ter uma visão e ter um entendimento claro da palavra de Deus, né? Tornar uma só carne. E eu vou fazer esse vídeo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Então, eu vou fazer essa parte 1 e depois eu vou fazer uma outra parte mais dedicada à questão do tornar-se uma só carne, para a gente entender, aprender e conversar sobre as implicações na vida espiritual, na vida emocional, na vida psicológica, com relação à questão da sexualidade no casamento. Mas, em tese aqui, nós estamos falando então do verbo tornar-se uma só carne. Observa que, primeiro, o homem tem que o quê? Deixar, unir e depois tornar. Então, há um delineamento aqui, há uma sequência. Interessante que esses verbos eles estão no imperativo. Deus não está sugerindo nada para ninguém. Ele está dizendo, olha, por isso deixa, por isso une e por isso torna-se. Né? E é importante que essa sequência, primeiro você decide sair da dependência emocional, né? Talvez financeira, pode ser que teus pais tenham condições de ajudar você, ótimo, mas geográfica, né? Sair dali da barra, da casa, das dependências, se unir, criar esse vínculo de afinidade, de amizade, de conhecimento, de definição de papéis, de responsabilidades, né? Conhecendo um ou outro, e essa união, a ideia de algo que cole, que não consiga, né? Lembra que o casamento é indissolúvel para Deus, né? E agora tornar. Então você só vai para o terceiro verbo depois que você passar pelo primeiro e segundo. E isso é muito importante, porque às vezes, né, na nossa cultura hoje, as pessoas estão invertendo essa sequência. Primeiro estão tornando uma só carne. E aí, quando a gente desobedece o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, a gente produz problemas para nós mesmos e também alguns traumas, algumas consequências na nossa vida, no nosso relacionamento. Então, a Bíblia fala que qualquer prática sexual fora do casamento ofende a Deus, né? Ofende a Deus. Então, é importante que você siga aquilo que Deus determinou. Então, eu vou falar mais um pouco mais na frente, no outro vídeo, né? Sobre essa questão do tornar-se uma só carne, tá bom? Então, nós vimos o quê? Nós estamos vendo que o casamento ele é o quê? Um projeto de Deus. O casamento não é uma descoberta humana, né? Não é uma descoberta da nossa cultura, mas foi o próprio Deus que fundamentou desde o princípio o casamento, quando ele viu que o homem estava só e ele fez uma companheira idônea que fosse compatível, apresentou para ele e abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, e depois ele disse lá na frente, para que deixar o homem pai e mãe, dando então o direcionamento para nós hoje da formação do casamento e da família.
É interessante que Deus ele criou didaticamente alguns procedimentos, né, para que isso acontecesse, né? Deus planejou isso. Olha só como é que ele faz isso. Ele vai fazer primeiro isso lá no versículo 18, capítulo 2. Né? Deus mostra a intenção de não deixar o homem só. Ele fala no 18 lá, não é bom que o homem esteja só. Então ele percebe. Aí ele fala o seguinte, homem, Adão, né, você que veio da terra, dá nomes aos animais. Então Adão começa a dar nome aos animais e ele percebe, há uma percepção, peraí, eu estou sozinho, eu estou vivendo só, não há uma companheira. E aí então Deus, didaticamente mostrando, né, ele forma a mulher, apresenta Adão, então Adão conclui que juntos seriam perfeitos. Então Deus é extraordinário, né? A ideia inicial de Deus na criação, ao formar a família, ele dá então agora os passos para que nós hoje pratiquemos isso, tá? Então, por isso, deixe o homem, une a sua mulher à sua mulher, o homem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne e criando então a família. Que Deus abençoe você. Queria que você deixasse depois o seu comentário, né, a indicação do nosso vídeo para os seus amigos, se inscrevesse no nosso canal e a gente vai fazer então a segunda parte do vídeo, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre as implicações espirituais dessa questão da sexualidade dentro do casamento. Eu quero orar com você nesse exato momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse bate-papo que tivemos aqui bem rápido, esses minutos, na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado e tem abençoado as nossas famílias. E o desejo do meu coração é que o Senhor esteja abençoando a família de todos os meus irmãos e amigos que têm participado, assistido esses vídeos, ou compartilhado esses vídeos. Que a tua bênção reine na vida de todas as famílias, em nome do Senhor Jesus.